cheguei! Meu nome é Alzira Fernanda e eu falo direto de Paracatu, Minas Gerais. E hoje vamos fazer conexões com o estado do Rio de Janeiro e também com Las Vegas, nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva agora nesse canal para não perder nenhum conteúdo e se tornar um expert da vida. Junta Comercial é um órgão administrativo classificado como uma autarquia, onde todas as empresas precisam fazer um registro público para que possam obter um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e assim possam começar a atuar nos seus segmentos. É na junta que acontece o nascimento de todas as empresas. E cada junta existe em um estado brasileiro. Todos os estados brasileiros têm a sua junta comercial. A burocracia para abrir uma empresa no Brasil é uma velha conhecida e assusta muitos empreendedores. Um processo burocrático, demorado, lento, difícil. Era, porque no estado do Rio de Janeiro não ocorre mais assim. Bem-vindos à era das transformações dos produtos e serviços que antes eram tradicionais, hoje se tornaram digitais. Velocidade, tecnologia, a forma como algumas coisas aconteciam, não acontecem mais. Agora, empresas são criadas, soluções são criadas como no estalar de dedos. O Brasil está vivendo uma das piores crises, pandemias da história. Infelizmente, a propensão de enfrentarmos uma das piores crises econômicas e sociais é muito grande. A Juscerja, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, se antecipou e, como um importante passo, a sua direção criou soluções que apoiam o desenvolvimento e a retomada econômica do Estado. É a Junta Comercial na era digital. E para nos contar um pouco mais sobre essa história, eu convido, direto do Rio de Janeiro, o presidente da Juscerja, Afonso Danzicourt. Ele é natural do Rio Branco, no Acre, radicado no Rio de Janeiro em 1976. É contador, advogado, perito judicial contábil, perito avaliador, pós-graduado em Direito Tributário e Legislação, especialista em Direito Societário, Tributário e Securitário, corretor de seguros e também corretor de imóveis. Há 21 anos, exerce função de consultor contábil e tributário no Sindicato dos Corretores de Seguro no estado do Rio de Janeiro. É professor palestrante na Escola Nacional de Seguros e também leciona no curso de pós-graduação de Perícia Contábil do Centro de Ensino e Aprendizagem de Alagoas e de auditoria interna no Instituto Voz do Mestre, da Universidade Cândido Mendes. Como docente, também já atuou no Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Corretores de Seguro, CEFAC, de 2000 a 2002. É palestrante em vários eventos do mercado securitário, palestrante no Sindicato de Corretores do Seguro do Espírito Santo, tem participação ativa em diversos congressos, uma verdadeira autoridade no assunto. Participou ativamente da fundação da primeira Câmara de Mediação e Arbitragem em Seguros de Vitória, no Espírito Santo, que foi pioneira no país. Me parece que ele se sente muito confortável com pioneirismo, com evolução. Ele faz parte do quadro de árbitros honorários hoje. É autor de vários artigos e membro da Academia Pan-Americana de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro, ocupando a cadeira número 25, que tem como patrono o jurista Clóvis Bevilacqua. Participou do Comitê Jurídico da FENACOR com a elaboração do livro O Corretor de Seguros à luz do novo Código Civil. Atuou como assessor técnico na elaboração do livro Empresas Individuais e Responsabilidade Limitada, editado pela Escola Nacional de Seguros. Eu tenho muita honra de receber essa grande autoridade, conhecedor de várias áreas, com muita experiência no assunto, e dou as boas-vindas para o presidente Afonso, presidente da Juscerja. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Afonso. O prazer é todo meu, Fernanda,
Tá? Obrigado pelo convite, obrigado, ouvintes, desse teu programa tão especial para nós, no nosso mundo jurídico e de perícia também, né? Tá? Que a ideia da Junta na Era Digital vai atingir também os nossos colegas peritos. Tá? Obrigado por essa oportunidade. Exatamente. Afonso, aproveitando, vamos começar a colocar o nosso público para entender um pouquinho o que a gente vai falar aqui hoje. O processo de abertura de uma empresa, né, todas as pessoas te conhecem, sabem como funciona. Muitas pessoas já precisaram abrir uma empresa ou conhecem alguém que já abriu, sabe que sempre foi muito burocrático. Uma junta comercial atua nesse processo de abertura de empresa, de nascimento de uma empresa ao mundo. Afonso, uma junta comercial, qual é o público que ela atinge? Quem são as pessoas que uma junta comercial se relaciona no nosso país? São todos empreendedores. Tá? Nós costumamos falar que o empreendedor sonhou, no dia seguinte o sonho dele está realizado, registrando o sonho dele. Aquela era, sempre em palestra a gente fala o saudoso Hélio Beltrão, né? Que era o autor da desburocratização, tá? Hoje, depois de 40 anos depois, ele está vendo o projeto dele se realizar 100% aqui no estado do Rio de Janeiro, por determinação também do nosso governador, tá? Que o estado visa agilidade para a geração de emprego e renda. Então, o público em geral. Hoje em dia, não tem mais desculpa para você entrar na informalidade para depois legalizar a sua empresa, entendeu? Então, isso aí facilita de qualquer parte que você esteja, a junta comercial está aberta para registrar a sua empresa, tá? Através dos contadores, advogados, e de toda a equipe que está pronta para fazer esse registro. Entendi. Então, empresários, contadores também, né, que atendem as empresas, advogados, todos eles, em algum momento, podem ter acesso à junta, podem precisar de algum serviço e ser atendido por uma junta comercial, não é isso? Tá. E 100% digital, Fernanda. Isso. E esse processo, Afonso, como você começou a nos explicar, antes ele era muito difícil, né? Hoje, graças a Deus, e por isso eu lhe convidei para estar aqui, esse processo na junta comercial está sendo digital, com muita rapidez, com muita velocidade, com muita facilidade para os empreendedores. Antes disso acontecer, antes dessa implantação do processo de sistema digital para abertura de empresas, era muito difícil para o empreendedor? Como que era essa jornada do empreendedor até abrir a sua empresa? Sim, principalmente aqui na junta comercial, né? Nós voltamos a 1898, bem próximo, né? Quando era manuscrito, entendeu? Aí depois veio a era da datilografia, depois veio a era do computador, tá? E hoje 100% digital. Antigamente se levava meses e meses para constituir uma empresa, tá? Pra você ter ideia, hoje, nós vamos abordar mais lá na frente, nós levamos 42 minutos para te entregar uma empresa com todos os procedimentos, todo o seu registro, seja era o registro comercial, CNPJ, alvará, se tiver bombeiro, vigilância sanitária, INEA, em 42 minutos nós te damos esse registro, desde que o município esteja, nós vamos ver mais na frente também, com o alvará automatizado, tá? Interessante. Isso, além de facilitar a vida do empresário, daqueles que trabalham com ele na abertura da empresa, do contador, do advogado, de facilitar a vida dessas pessoas, também tem um impacto na sociedade, não é, o presidente Afonso? Esse processo digital, ele facilita a abertura de novas empresas, se torna mais fácil? Você percebe que houve um aumento nesse número? Claro, Fernanda, tá? Antigamente você tinha que se dirigir à junta comercial ou nos postos onde a junta atendia as pessoas, né? De forma física, trazendo os processos, entendeu? Ali gerava o processo, começava, protocolava, ele ia embora, ali outra pessoa vinha, iniciava-se um processo, passava para o setor, então ali vinha, tá? Analisava, o julgador analisava, ia para outro, tá? Nem pensa no passado, né? Tá? Era complicado. Mais de 30 dias, te garanto, muito mais de 60 dias,
não na junta comercial, mas no mínimo 30 dias na junta, e daí em diante, com os outros órgãos, era muito tempo mesmo, tá? Para você ter uma ideia, hoje, tá, depois que adotamos a parte digital, nós temos para mais de 45 milhões de imagens digitalizadas, tá? De onde você estiver, se você quiser uma certidão do teu ato, seja constituição, alteração contratual, ou qualquer ato que for, qualquer pessoa, como é um registro público, qualquer pessoa entra no site da junta, recolhe a taxa, tá? Eu te garanto, aí, em pouco tempo ele está com a certidão na mão, tá? Autenticada pela junta, entendeu? Tem um sistema onde você, na hora que baixa o documento, ele faz a autenticação. Tá? E a nossa tecnologia aqui de ponta mesmo, isso é um orgulho para a junta comercial, tá? Para o Estado do Rio de Janeiro, para o nosso governo, que busca incessantemente essa agilidade, ter tudo isso aí digitado. Tá? E nossa meta, tá, é ter 100% digital. Por que ainda? Muitos colegas da antiga não acertam a digitalizar. Então, nós temos nossos postos onde recebe aquele documento físico, digitaliza e devolve à pessoa o documento, né? Ainda tem aquela dificuldade. Então, nós temos aí nesse posto. Demora um pouquinho, tá? Mas, mesmo assim, após a digitalização, o mês de maio nós atingimos 92%, 42 minutos na Constituição. 92%, deixa eu te falar o que é. Vem aqui na cabeça. Nós temos um índice de aprovação, tá? Que vai de 1 a 5. No mês de abril, nós atingimos 87% de aprovação, de 4 a 5. Nós agradecemos todos os envolvidos, fomos buscar os 13%. Abril e maio, chegamos a 92% de aprovação. Parabéns a todos, e estamos buscando os 8% para ver o que aconteceu. Tá? Em determinado lugar, vocês estão na excelência, nós estamos buscando chegar a 99,999%. Entendeu? Porque o usuário tem que ser bem atendido. Aqui é uma autarquia, entendeu? Nós somos remunerados para isso, então tem que estar um atendimento de primeira. E eu, como contador, jamais poderia me furtar desse tratamento, entendeu? Eu, há muitos anos atrás, era um que não queria nem conversa com a junta, porque nos atrasava em tudo, né? E hoje em dia, olha essa de estar comandando a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. É muito interessante. Eu vou querer saber muitas coisas que você já me adiantou aí, mas eu vou querer saber direitinho, porque nós precisamos mostrar para que outros estados copiem e melhorem essa ideia, implementem nos seus estados. Você falou, é muito importante. O governo, em todas as suas esferas, ele tem que pensar no cidadão, é o olhar do cidadão, e é isso que o governo do Estado do Rio está fazendo, através da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, é ter o olhar no cidadão, ter mais empatia, cuidar do seu povo, da sua gente. Mas para conversar com a gente, Afonso, para esse assunto ficar bem mais enriquecido e bem mais divertido, eu quero convidar duas pessoas aqui muito especiais. Primeiro, eu quero conectar diretamente com Las Vegas, nos Estados Unidos. Falar com uma pessoa que entende muito desse assunto e também de segurança, porque nós vamos falar muito sobre segurança daqui para frente. Eu quero convidar o Coronel Charlie Saba. Ele é policial norte-americano, iniciou sua carreira como xerife nas ruas do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1976. Anos depois, saiu da área policial e resolveu empreender. É um grande empreendedor, um empreendedor nato. Hoje ele possui a patente de coronel e comanda a US Pitch, em Las Vegas, Estados Unidos. Tem mais de 25 anos de experiência no treinamento de policiais na área internacional. É uma das maiores autoridades reconhecida internacionalmente em treinamento policial, incluindo cursos para juízes e promotores. No Brasil, Charlie Saba já treinou membros do Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, servidores federais, Forças Armadas, Polícia Civil, Militar e uma infinidade. Ele é conhecido internacionalmente, recebeu vários prêmios, é consultor permanente da Organização das Nações Unidas desde 2007 e palestrou em muitos eventos importantes, em congressos, sempre com a chancela da ONU também.
Na área de empreendedorismo, ele idealizou e foi o responsável por criar no Brasil um novo conceito de fast food. Mister Pizza é de criação do Charles Saba. Muito obrigada, Charles Saba, por estar aqui com a gente, por enriquecer esse debate. Te convido para fazer parte da nossa mesa virtual de debates. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, eu que sinto honrado em ser convidado. Você está falando de Las Vegas, não é isso? Sim, eu estou aqui em Las Vegas. E eu vou Sim, convidar são quase também, 10. vou convidar também para falar com a gente o professor Ricardo Bandeira, uma outra grande autoridade brasileiro, perito em criminalística e psicanálise forense. Grande escritor, comentarista, especialista em segurança pública, com mais de 1000 participações para os maiores veículos de comunicação do Brasil e do exterior. Presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina. Presidente também do CONPEG, o Conselho Nacional de Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil. Ele é membro ativo da IPA, Associação de Polícia Internacional. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Associação Nacional de Imprensa. Hoje nós estamos muito importantes, estou me sentindo muito honrada. Muito obrigada por estar aqui. Bandeira, você está falando de onde? De que estado do país? Olá, Alzira. Um prazer enorme estar aqui. Eu estou falando do Rio de Janeiro e o prazer e a honra são todos meus, né, de estar aqui presente com você, com o Charles e com o Afonso também. Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo muito honrada, estar mediando esse grande debate com 3 grandes autoridades, cada um nas suas especialidades. E quero convidar todo mundo aqui para a tela, a gente fazer uma mesa redonda, né, que no mundo virtual não vai ser tão redonda assim, mas vamos conversar aqui. Presidente Afonso, professor Ricardo Bandeira, coronel Charles Saba, todos muito bem-vindos. Eu quero começar perguntando para o Charles Saba. Charles, nós estamos falando aqui, eu estava conversando com o presidente Afonso, e ele estava me contando que no Rio de Janeiro, um processo de abertura de uma empresa que antes era burocrático e sofrido para o empreendedor, hoje está demorando cerca de 42 minutos, e ele é feito de qualquer lugar do mundo utilizando a internet, porque ele é 100% digital. A Junta Comercial do Rio de Janeiro é uma junta digital. Eu gostaria de saber como é o processo de abertura de empresas aí nos Estados Unidos. Bom, por ser um país de empreendedorismo mesmo, a facilidade é bem grande também. Então, se assemelha ao que está acontecendo no Brasil. Só que aqui a escala, obviamente, é um pouco maior. A facilidade de abrir a empresa é grande. A dificuldade no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a dificuldade é mantê-la aberta. Então, abrir é fácil, manter aberto que é o difícil. Entendi. E você considera que essa digitalização que está acontecendo lá na junta comercial, de se tornar o processo mais ágil, é um grande passo para o futuro? Era necessário? Quando há entraves burocráticos, a tendência é de atrofia. Então, quando nós estamos falando em um mundo cada vez mais globalizado, a rapidez da decisão empresarial tem que acompanhar esse mesmo ritmo. Então, todo o processo em volta da criação da empresa tem que ter uma velocidade. Então, se não há, fica uma perna capenga. Então, quando há isso, a velocidade, obviamente, vai diminuindo. Perdendo velocidade, você perde competitividade. E no mundo globalizado, isso é essencial. A rapidez é essencial. Que bom, né? Avalizando aí a conduta da Juscerja, do presidente Afonso, é uma grande autoridade americana, uma opinião muito importante, e tendo uma visão diferenciada, né? Uma visão de um país como os Estados Unidos, que tradicionalmente nós sempre comparamos, né, que o Brasil é muito mais burocrático do que os Estados Unidos, e estamos aí tendo uma opinião bem relevante. E quero saber do professor Bandeira. Você, professor Bandeira, como um grande perito, como um dos maiores peritos do nosso país, a perícia, né, os peritos, eles se relacionam muito com a junta comercial. Como
como é feito esse relacionamento e que diferença você sentiu? Você sentiu uma melhoria com esse processo de digitalização? Sim, assim como o Afonso relatou, a gente que atua diretamente com a junta comercial há muitos anos, nós tínhamos no passado uma relação de sofrimento e raiva com a junta comercial, né? E agora, com essa nova gestão, com esse novo implemento da digitalização, essa relação mudou da água para o vinho. Isso permitiu para que a gente que milite na área forense, principalmente nós peritos, que a gente consiga, por exemplo, estar atuando na Justiça Estadual, onde o processo na Justiça Estadual ele é totalmente eletrônico. Então, a gente consegue agora acessar a junta comercial, que também é eletrônica, também é meio digitalizada. A gente consegue integrar o sistema e a gente consegue o quê? Trabalhar inteiramente na área virtual para solucionar um caso. Antigamente, antes desse avanço da junta comercial, a gente era obrigado a sair do processo eletrônico, sair do virtual, realizar uma diligência presencial à junta comercial, com todo aquele sofrimento, com toda aquela raiva do atendimento no passado, em épocas passadas, para poder ter uma solução. Agora é praticamente imediato. Então, a justiça, a sociedade ganhou e ganhou muito com esse avanço da junta comercial. Tá, uma observação aqui para o nosso mestre sábio, né? Aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, o nosso governo, através da nossa Secretaria de Desenvolvimento, tem um projeto Caminhando Juntos. O que está acontecendo aqui? Em plena pandemia, nós estamos batendo recorde de legalização de empresa. Até agora, no mês de maio, já registramos mais de 20 mil empresas. Então, através da nossa agência de fomento, tem parceria aqui com a Junta Comercial, que nós firmamos há pouco tempo, ela vai identificando aquelas empresas e estendendo a mão para ela caminhar, né? Esse é um ponto fundamental. Agora, para o nosso mestre Bandeira. Bandeira, não era só o acesso ao documento, tinha que agendar, aguardar o depósito, né, que demorava também. O depósito dizia, olha, depois de 15 pedidos é que eu posso levar, para não vir trazer só um documento, custa caro. Então, atrasava até isso aí, Fernanda. Entendeu? Exatamente. O prazo da perícia vencia e a gente não conseguia ter acesso ao documento. Porque eu tinha que esperar um volume de pedidos. Se fosse o Bandeira e chegasse aqui com um pedido, eu tinha que esperar acumular mais pedidos por causa do custo. Entendeu? Então, isso aí foi fantástico, né? Duas importantes opiniões, né? duas importantes pessoas. O professor Bandeira também, um dos maiores peritos do nosso país, então sua opinião é muito importante. Parabéns, Afonso, estamos aí, né, avalizando o seu trabalho. E, para quem não conhece muito o trabalho da Junta, não é só isso que a gente falou até aqui. Não é só velocidade, celeridade na abertura de empresas, não é só essa facilidade no relacionamento com os peritos, facilitando a vida dos peritos, e também de contadores, de advogados que se relacionam no processo de abertura de empresas, mas também uma junta comercial, ela é responsável pela guarda e armazenamento dos documentos da empresa durante a vida daquela empresa. Guarda e armazenamento, arquivo. Isso no passado, antes do processo digital, era feito de forma física. Além de ocupar muito espaço físico, ainda poderiam ocorrer problemas, como esse daqui, por exemplo. Em julho de 2019, um incêndio destruiu o prédio da Prefeitura de Virgínia, aqui no Brasil. E o pior, as chamas destruíram todos os documentos da Prefeitura. De funcionários ativos, computadores, arquivo morto, tudo foi afim. Com datas desde 1911. Absolutamente tudo foi perdido. E as palavras do prefeito à época? Praticamente perdeu 100%. Não tem nada para ser recuperado. Além do prejuízo material, que a gente não consegue ter o valor hoje, tem o prejuízo histórico dos documentos e tem o prejuízo dos documentos da vida dos funcionários. Ou seja, fisicamente, se acontece um incêndio ou qualquer outro sinistro, tudo era perdido. A vida de muitas empresas e de muitas pessoas. E, graças ao processo digital, isso acabou. Presidente Afonso, com esse caso que a gente acabou de contar, e como tanto se repete no nosso país, casos de sinistros em que documentos são perdidos, documentos importantes, documentos à vida de pessoas, à vida de empresas.
como que esse processo de digitalização melhorou isso? Você sentiu essa melhora de alguma forma? Você acha que isso ajudou nessa guarda e armazenamento desses documentos de empresa? O que você tem a nos falar sobre isso? Tranquilamente que ajudou, entendeu? E mais para o futuro vai trazer economia também, porque a partir do ano de 2020 não tem mais documento físico da dependência da junta, entendeu? Então nós vamos ter a manutenção desses documentos físicos de 2019 para trás e futuramente começar o descarte, né? Nós temos que analisar toda a documentação, hoje está 100% digitalizado. Se houver um incêndio, está tudo salvo, entendeu? Se o nosso perito precisar de uma informação também, não vamos ter que buscar documento físico, nós vamos fornecer o digital para ele, se necessário for, é que nós vamos buscar o físico, né? Mas a segurança com a digitalização é muito, muito rápido o atendimento, entendeu, Fernando? Então só tem a crescer o Rio de Janeiro e como modelo do Brasil todo, e também para fora do Brasil. Nós tivemos há pouco tempo um país aí que o CERF nos indicou para uma palestra, falando sobre o nosso trabalho do desenvolvimento todo da digitalização. E bons trabalhos de eficiência, de excelência, como vocês estão fazendo, merecem ser reconhecidos, e é isso que nós estamos fazendo aqui, dando esse reconhecimento. Eu acredito que eu tenha bastante autoridade para falar sobre isso, porque sou da área de inovação, de tecnologia, e o meu grande sonho é ver isso em todos os órgãos públicos do nosso país. Estou vendo na Junta Comercial, estou muito feliz com isso e queria saber do Coronel Charles Saba. Você acha que esse armazenamento de documentos de forma digital é interessante na questão de segurança, já que você é uma das maiores autoridades, não do Brasil, não dos Estados Unidos, mas do mundo, em questão de segurança, de treinamentos para a segurança? Gostaria de saber o que você acha sobre isso, Saba. Você tem dois problemas aqui. De segurar, né? Manter intacto o material. Mas o maior problema é o volume que você gera de documentos que tem que ser protegidos diariamente. Então, é uma faca de dois gumes. Você tem que, primeiro, priorizar o que é o de mais importante para realmente tentar resguardar da melhor forma possível. Mas é uma missão impossível. Hoje em dia, se você quer entrar e pegar alguma informação, há alguma maneira de fazer isso. É só ter a cabeça, a paciência e o dinheiro para criar esse caminho. Interessante. E o professor Bandeira, como perito, já deve ter trabalhado em vários casos de crimes de todas as formas possíveis, falsificações, estelionatos, lavagem de dinheiro, né? Uma série de crimes que ocorrem, que você já teve acesso a uns documentos de empresas que precisa buscar na junta comercial. Esse processo digital facilita o trabalho, diminui essa propensão aos crimes, inibe. Como que é esse relacionamento? Certo. Esse processo de digitalização da junta comercial, de informatização da junta, ele impacta direto a segurança pública. Esse é um efeito colateral muito benéfico da junta comercial. Por quê? Porque ela coíbe diretamente, principalmente, os crimes de lavagem de dinheiro, onde o crime organizado, o tráfico de drogas, as milícias, eles são obrigados a abrir empresas para poder lavar esse dinheiro. E com a informatização da junta comercial, praticamente fica impossível não se rastrear a lavagem desse dinheiro. Então, para o serviço policial, para a segurança pública, para a justiça, isso é uma ferramenta fantástica, é o que a gente precisava hoje para poder finalmente conseguir seguir o dinheiro do crime organizado. Você vê que o próprio Afonso falou que em 42 minutos legaliza-se uma empresa no Rio de Janeiro. Ou seja, em 42 minutos a gente consegue saber, por exemplo, quantas empresas determinado CPF tem. A gente consegue ter acesso às informações muito mais rápido, através do cruzamento de dados. A informatização permite a gente cruzamento de dados. E o cruzamento de dados é uma ferramenta importantíssima de investigação que visa impactar diretamente o crime organizado. Então é fantástico para a gente.
essa informatização da junta? É uma série de benefícios tão complexo que talvez seja difícil até de mensurar. Aí o Bandeira e o Charles Saba e o presidente Afonso trouxeram para a gente uma função social também, de impactar ativamente na segurança, na criminalidade, na diminuição da criminalidade, na facilidade em ajudar no rastreamento, em inibir alguns tipos de crime. Muito importante. E, Afonso, eu fiquei sabendo que vocês estão com uma ferramenta pioneira. Eu não sei se é verdade, eu gostaria de saber. E que tem a ver com segurança, com reconhecimento facial, a BioValid. Vocês utilizam realmente essa tecnologia? São pioneiros nisso? Como que isso está acontecendo dentro da junta comercial? Olha, isso aí é a coqueluche, né? Entendeu? Nós conseguimos, de qualquer parte do mundo, o Saba e o mestre abrir uma empresa pelo celular, tá? O reconhecimento facial, o desenvolvimento do certo, e nós estamos, o BioValid, é a única junta do Brasil que tem esse dispositivo, tá? A segurança é 100%, tá? Que falando em segurança, a segurança digital não é 100%, né? Mas a garantia ali, porque ele não vai validar, não adianta fazer nada irregular que ele não vai validar. O sistema não valida, né? E o custo disso aí é R$5 per capita. Você paga por pessoa, né? E ele faz a legalização, a legalização até pelo celular, tá? O reconhecimento. E além de toda a segurança de trabalho que a gente está fazendo 100% digital, a junta comercial tem a parceria com o Ministério Público e a parte de inteligência do Cefaz. A Detran, toda a documentação reconhecida do Detran, a parte de óbito também, o mestre Bandeira, entendeu? Tudo isso aí é buscando fechar essa segurança, porque não adianta eu correr para entregar uma empresa com 42 minutos com a porta aberta. Tá? Pode passar, não estou dizendo que não vai passar, mas que o trabalho está sendo bem mais rigoroso, entendeu? Então, todo esse cuidado está tendo. E o BioValid é a coqueluche da junta comercial, e aos poucos está crescendo a busca por esse aplicativo. Interessantíssimo, pioneiro então, uma ferramenta aí de muito reconhecimento, parece que foi desenvolvida em parceria com o Serpro, que é o Serviço de Processamento de Dados do governo. E Saba, você tem a visão muito interessante, porque convive muito intimamente entre Estados Unidos e Brasil. Com essa sua visão, com o olhar americano e também com o olhar brasileiro, você considera o Brasil um país burocrático além da medida? E você acha que isso causa impactos negativos na nossa forma de conviver, de viver em sociedade? O Brasil não é um país inteiramente burocrático. Há coisas no Brasil que são feitas com pouca burocracia, que em qualquer outro lugar do mundo seria muito mais burocrático. E são muito bem feitas, por sinal. Agora, há coisas que sim, são burocráticas, mas não precisam ser. Então, é uma dicotomia de situações. O Brasil é o país mais interessante do mundo, porque há um pouquinho de tudo aqui. Então, é um desafio para o gestor. É um desafio para os homens e mulheres que estão aqui participando do programa para gerir um país onde há um pouco de tudo. Então, o brasileiro realmente ele é muito criativo. E isso é uma das forças que o Brasil tem. Muito, muito mais e muito além de qualquer outro país que eu conheço. Então, o Brasil é um país de coração de muitos povos pelo mundo. Interessante isso. E pelo que eu estou percebendo, o Brasil é um país que mora no coração do Coronel Charles Saba. E, professor Bandeira, essa burocratização que nós conhecemos no nosso país, que em alguns casos, como bem disse o Coronel Charles Saba, que dificulta muito,
Quando a gente começa a desburocratizar, como a junta comercial está fazendo, isso é bom no sentido, você falou sobre crimes, sobre corrupção. Isso é bom? Você já me disse que dificulta muito, facilita muito buscar o cruzamento de dados, que isso facilita muito. Você acha que isso deve expandir para outros órgãos? Todos eles deveriam ser mais digitais? Sem dúvida alguma, Elvira. Isso seria o mundo perfeito para a doutrina de combate à corrupção em geral. Por quê? Porque se eu informatizo, se eu diminuo etapas, se eu diminuo a exigência de documentos, eu tenho mais tempo e mais facilidade para fiscalizar, para poder exercer o meu poder de fiscalização, de controle. Quando eu tenho um documento, muita burocracia, eu não tenho meios e recursos para investir em fiscalização. Então, quanto mais eu encurto essa etapa, quanto mais eu informatizo, melhor fica o sistema de controle. Então, isso vai dar um impacto direto no combate à corrupção. Isso impede que pessoas consigam realizar diversos atos criminosos que eles conseguem fazer quando você tem uma burocracia muito grande, quando você exige muitos carimbos, muitos documentos, você facilita a corrupção. Quando eu enxugo a máquina, quando eu diminuo etapas, eu dificulto diretamente o sistema de corrupção do país, né? E parafraseando só, completando o que o nosso mestre Charles Saba falou, o Brasil não é para amadores. Aqui as coisas são bastante complicadas mesmo. E por isso que qualquer ato desse de informatização, de colocar o Brasil efetivamente no século XXI é muito bem-vindo para o combate à corrupção, para a justiça e para o combate do crime em geral. Exatamente. Para fazer um trabalho desse, que está sendo feito na junta comercial, não são amadores, né, que podem fazer. Tem que ter muita competência. Eu quero ouvir do presidente Afonso. Como que a junta pode colaborar, está colaborando, ou pode colaborar ainda mais nesse relacionamento com o combate à corrupção? Nós colaboramos através do mapa do Ministério Público Estadual, né? Eu tenho um convênio com a junta comercial, a parte de inteligência da Cefaz, que a Secretaria de Fazendária também tem, e outros órgãos, tá, que têm acesso com toda a segurança, levando em conta a LGPD, eles têm acesso aos nossos dados através de convênio. Os órgãos públicos, a Polícia Federal, todo aquele aparato ali, tá, eles têm acompanhamento, têm a liberdade de acessar nossos dados para estar monitorando. O Ministério Público monitora diretamente a nossa movimentação aqui, entendeu? Cefaz, a nossa Secretaria de Fazendária também, a mesma coisa, entendeu? Do jeito que a nossa parte de fomento, a GRIO, ajuda as empresas que estão sendo constituídas, os outros órgãos também fiscalizam, têm acesso às nossas informações para monitorar o que está acontecendo. Entendeu, Fernando? Dessa parte aí. Sim, e professor Bandeira, você que atua diretamente, que é um grande comentarista na segurança pública no nosso país. Esse relacionamento da junta com os outros órgãos, a junta se relaciona com muitos órgãos aqui, você pode citar para a gente alguns deles e talvez algumas facilidades que a digitalização trouxe para esse relacionamento? Sem dúvida alguma. Nós temos no Brasil um sistema único de inteligência, que gere toda a inteligência e as informações da segurança pública e de combate à criminalidade no Brasil. Então, todos os que têm um departamento de inteligência pelo esse sistema, Receita Federal, Polícia Federal, Forças Armadas, Polícia Civil dos Estados, Polícia Militar dos Estados, Corpo de Bombeiro, algumas guardas municipais e diversos outros ministérios, Ministério da Economia, secretarias de fazendas estaduais, tudo isso pertence a um sistema de inteligência, onde a gente tem informações o mais rápido possível sobre tudo aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, ela, ao se informatizar, ela presta um serviço para todo esse sistema em todo o Brasil, inclusive também para órgãos do exterior, como a Interpol, a Associação Internacional de Polícia. Tá? Então, todos esses sistemas podem buscar informações na Junta Comercial.
porque a gente sabe que hoje o crime organizado, ele não tem fronteiras. O crime organizado não está só no Rio de Janeiro, ele se comunica com ramificações de outros estados e de outros países. E se você falar em termos de tráfico de drogas, por exemplo, você tem traficantes de drogas na América do Sul, na América Central, que vêm abrir empresas para lavar dinheiro no Rio de Janeiro. Até porque o Rio de Janeiro é a rota do tráfico de drogas para a Europa. Então a droga chega aqui, o dinheiro ele é arrecadado aqui, ele é lavado aqui no Rio de Janeiro. Então essa ação da junta comercial, ela vai abastecer serviços de inteligência em todo o Brasil e de órgãos internacionais também. Então é uma situação fantástica hoje para o combate à criminalidade no Brasil e no exterior, graças a essa ação da junta comercial. A informação, ela sempre foi um quesito de diferenciação, de ter um passo à frente, em todos os sentidos. Antigamente a imprensa, os órgãos de governo, as pessoas, quem tem informação tem vantagem competitiva, isso é histórico. E nesse caso, pelo que vocês estão me dizendo, pela opinião dos mais renomados nomes que eu conheço de segurança pública, comentaristas de segurança pública, que é o professor Bandeira e o coronel Charles Saba, então a informação, mais uma vez, ela funciona como vantagem competitiva, só que dessa vez é para diminuir a criminalidade, para combater o crime organizado, por exemplo. Então é muito importante essa ação, esse direcionamento que a Juscerja deu para as suas atividades e que devem ser disseminados no país e no mundo. No Rio de Janeiro, Afonso, quase todos os municípios eles já estão com esse processo digitalizado, não é isso? Ou todo o Rio de Janeiro já funciona de forma digital? Fernanda, 92 municípios do Rio de Janeiro, 62 já estão com alvará automatizado. O que é isso aí? No momento que o empresário, o empreendedor, como queira chamar, o contador, o advogado, der entrada no processo na junta comercial, automaticamente já vai sair lá o contrato social, CNPJ, alvará, inscrição estadual, bombeiro, INEA, se for o caso, ou vigilância sanitária. A junta deixou de ser aquela carimbadora para ela ser um guarda-chuva. E embaixo da junta comercial tem todos esses órgãos, onde nós vamos fazendo através do COGIRE, que é a parte onde associou todas essas entidades, para facilitar. O que ela abriu? Sim, Receita Federal também. Então, para atender na Lei de Liberdade Econômica, então, são as de pequeno e médio risco, automaticamente já sai alvará, sai tudo pronto, entendeu? E dá um detalhe a mais, tá? O município não precisa ter arquivos. Tudo está arquivado, digitalizado e arquivado na junta. Ela tem acesso, com a parceria, ela tem acesso a toda aquela documentação que o empresário colocou. E nós falamos para a Secretaria de Fazenda do município, ele busca agora outros trabalhos. Verificar se o pedido, o alvará, está de acordo com o que foi pedido, entendeu? Se eu vou abrir um restaurante, a Secretaria Social, através do SEBRAE e de outros órgãos, vão verificar se eles precisam de um cozinheiro, de um copeiro. Então o negócio é fantástico, entendeu? Nós deixamos de ser aquele órgão de 1898 carimbador para cá. Na era digital, nós estamos sendo o carro-chefe para que as outras entidades venham atrás, as outras prefeituras venham atrás. Falta somente 30 prefeituras, tá? Inclusive a do município do Rio, que ainda não está integrada conosco, entendeu? Mas é isso aí, 100% digital, guarda de documentos nosso aqui, acesso livre para as prefeituras, sem problema nenhum, tá? Eles têm acesso do contrato social, o que eles quiserem fazer. Então, nisso aí, nós estamos integrando a Secretaria de Fazenda, Social, de Desenvolvimento, entendeu? Vem SEBRAE junto também, que faz um trabalho lindíssimo ali, tá? com as empresas. Então, costumam falar, é só alegria. Então, a junta hoje é um guarda-chuva, tá? É só alegria para nós. Tá? É necessário, é urgente essa integração de todos os municípios, com esse pioneirismo, com essa revolução
com esse momento de disrupção que nós vivemos em nossa sociedade, em que a tecnologia urge e necessária. Não há mais o que esperar, não há mais o que se questionar. E pelo que eu vejo, pelo que eu pesquisei, pelo que eu observei, o governo do Estado, ele apoia muito, ele é um grande parceiro nesse movimento de renovação, de digitalização, de implementar a tecnologia para facilitar a vida do cidadão, dos empresários e gerar todos esses espectros, todos esses impactos na sociedade, na segurança pública, no possível aumento de empregos, no maior desenvolvimento econômico do Estado. O governo do Estado participa disso ativamente, não é isso, Afonso? Correto, Fernando. A nossa Secretaria de Desenvolvimento nos apoia, entendeu? Eu chamo as nossas co-irmãs, tá? Que é a GRIO, a Codinha que cuida das indústrias, entendeu? Tem um outro também, que é o Procon, hoje faz um trabalho belíssimo, e ele co-irmãs da nossa subordinada da nossa secretaria, né? Todas num objetivo só, entendeu? Atender às decisões do nosso governo, que é agilidade, a geração de emprego e renda, tá? Exatamente. Estou encantada com o projeto, não conhecia a grandiosidade, fico muito feliz, principalmente por ser minha terra natal, sou carioca, fico muito feliz de estar vendo que tantas atitudes, tantas coisas de renovação, de inovação, de tecnologia, de pioneirismo estão sendo implementadas na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Quero agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, passar a palavra para cada um deles com muito carinho, que eu agradeço por estarem aqui. Professor Bandeira, você quer fazer uma consideração final? Você tem a nos falar para a gente conseguir encerrar esse assunto, costurar esse assunto, deixar bem claro aí para o nosso público. O que você tem a nos dizer para o nosso encerramento? Eu gostaria de dizer que quando a gente tem boa vontade, quando a gente está proativo, a gente consegue realizar verdadeiros milagres na área da segurança pública, na área forense, na administração pública em geral. Muitas vezes, o investimento não é nem tão grande assim, mesmo que seja. O importante é ter a pessoa certa no lugar certo. No caso da Junta Comercial, por exemplo, o Afonso ele é um perito, ele conhece a realidade forense, ele conhece a realidade do combate à criminalidade, da corrupção, e certamente a atuação dele nesse processo inteiro foi e está sendo um divisor de águas fantásticos. Então, o que a gente precisa no Brasil? Colocar as pessoas certas no lugar certo. Pessoas competentes, pessoas que entendam o que estão fazendo e, principalmente, tenham paixão pelo que estão fazendo. Assim como você tem, Alzira, eu acompanho o seu trabalho, a paixão que você tem pelo combate à corrupção na política em todo o Brasil, né? Eu sou um admirador seu. Assim como o Charles, meu amigo do coração, não vejo há alguns anos, né, fica escondido lá na Polícia Secreta, mas são pessoas que têm uma paixão enorme pelo que fazem, o Charles, você, o Afonso, e isso é importante para que a gente construa uma nova sociedade, para que a gente construa um legado para que a gente possa tornar a vida das pessoas um pouco melhor, para que a gente possa extirpar esse câncer da corrupção que existe no país, da criminalidade. Então, muitas vezes, um ato puramente comercial da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que visa melhorar a qualidade do trabalho prestado para os empresários, ele atinge diretamente toda a sociedade como efeito colateral. E isso é muito benéfico. Então, eu deixo aqui os meus parabéns para o Afonso, para você, Alzira, para o Charles. São pessoas apaixonadas pelo que fazem e fazem diferença, não só no Brasil, como também no resto do mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professor Bandeira. Eu fico muito honrada, até emocionada de recebê-lo aqui. Também sou sua fã, acompanho seu trabalho há muito tempo e sou sua aluna, né? Fui sua aluna. Foi aí que eu iniciei na perícia, foi o meu primeiro professor na área de perícia, então é muito especial estar aqui. Convido para ficar até o final. Eu quero ouvir do Saba, do Charles Saba, Coronel Charles Saba. O que
você tem a dizer sobre tudo isso? Quero lhe agradecer muito por estar aqui, mais uma vez no nosso programa. Fico muito honrada. É uma presença ilustre que sempre engrandece muito com seus fartos conhecimentos, principalmente na área de segurança, mas também de empreendedorismo, de vida e de paixão pelo país, como bem disse o Bandeira. Você tem a nos falar sobre tudo isso? Bom, o trabalho que é feito em termos de segurança pública é extremamente difícil. Você toca em todos os níveis, em todas as vaidades, em todas as sensibilidades de todo cidadão. Realmente tem que ser um herói para trabalhar nessa área. Mas o que reduz o crime, a coisa que realmente funciona, e para mim só há uma: a certeza da punição. Será punido, mas você deixa de fazer. Até chegar nesse ponto duro, sabe, vamos ter problemas. A hora que a gente chega e diz, olha, fez, vai ser punido, o próximo deixa de fazer. Para mim, essa é a solução, mas é uma linha dura. E a linha dura é a linha que eu adoto. Sorry. Muito obrigada. Muita satisfação, sou uma grande admiradora. Convido para ficar até o final. E antes de ouvir a palavra final do nosso presidente, Afonso, eu quero parabenizar toda a equipe da Juscerja por investir nesses produtos de sucesso e que realmente farão a diferença para a sociedade, como já estão fazendo. E esse deve ser o objetivo de toda pessoa, de todo empreendedor, de toda a sociedade e principalmente do governo. Muitas ideias geniais, elas não alcançam êxito pelo simples fato de não serem colocadas em prática e de não serem mantidas. Para um bom gestor, é preciso algumas habilidades, como a capacidade, mas além disso, unir o sangue nos olhos, a vontade de fazer e a crença no novo, não ter medo das inovações. Uma série de outras características distinguem aqueles que realmente fazem a diferença por onde passam. Eu fiquei muito feliz de receber aqui o presidente da Juscerja, da Junta Comercial do Rio de Janeiro, Afonso, presidente Afonso. Fiquei muito feliz de recebê-lo porque ele reúne muitas dessas características que o fazem um grande gestor e que está fazendo a diferença para o Estado e para o país. Nós vemos que todo conhecimento, que não é pouco, e toda a experiência em áreas como contabilidade, corretagem, etc., o fizeram um grande gestor, porque tem um olhar diferenciado, um olhar multidisciplinar e consegue entender a dor daqueles que se relacionam com uma junta comercial, de um contador, porque ele viveu isso muitos anos, da sociedade, porque ele faz parte dela. Isso o torna um gestor diferenciado. E, olha, se o empreendedorismo, como dizem por aí, é o motor da economia, as distorções burocráticas congestionam esse sistema. E para simplificar esse processo e acelerar o desenvolvimento do país, levando emprego, geração de renda para nossa gente, é preciso enxergar onde estão os entraves e tirá-los do caminho, assim como a Juscerja fez. É preciso agir e mudar isso. Eliminar a burocracia do ciclo de vida das empresas é como descongestionar o país e devolvê-lo à vida, fazer ele voltar a andar. Isso é muito importante, principalmente no período de pandemia, onde muitas pessoas passam por dificuldade e a Junta Comercial está contribuindo para dar oportunidade. Na era digital, muitos empreendimentos estão migrando também para o digital e não se correlacionam com aquele processo antigo e burocrático que eram feito. Eu agradeço, eu parabenizo e eu vejo de perto esse movimento de inovação que está muito tímido começando no país, mas que deve ser como exemplo, porque quando fazem como a Junta Comercial fez, sendo pioneiro em muitas coisas, viramos exemplos, e exemplos são para serem seguidos. Então, os municípios que ainda não se integraram, não esperem. Outros estados, copiem. Parabenizo em especial também o governo do Estado do Rio de Janeiro por apoiar essa iniciativa e a todos que ali trabalham. Professor
palestrante, contador, presidente Afonso, o que você tem a nos dizer para a gente encerrar esse nosso gostoso bate-papo? Fernanda, depois das suas palavras, eu não tenho muito a falar, mas tem um importante, tá? Que nós chegamos aqui, a primeira coisa foi valorizar a máquina principal da junta comercial, que era o ser humano, e mostrar para ele qual é a nossa dificuldade lá fora. Tá? O nosso rei é o nosso empreendedor, entendeu? Atenção 100% voltada. Então, o que eu te falei, nós atingimos 92% de excelência. Tá? Vou buscar os 8, não estou satisfeito ainda, parabenizando, valorizando o material humano. Tá? Aqui, desde o motorista ao presidente, quem menos trabalha é o presidente, que ele fica observando e dando os parabéns. Aprendi isso aí em 1976, quando eu entrei num grupo de uma famosa empresa chamada Atlântica Boa Vista de Seguro. Devo tudo que eu aprendi a esta empresa, me ensinou muito durante 10 anos. E depois a carreira solo. Então, a primeira coisa, valorizar o ser humano, valorizar a equipe, essa equipe fantástica, junta comercial, essa família. Nós visitamos os andares, fico andando pelos andares. Alguma coisa, presidente? Não, vim te dar um bom dia, vim te dar uma boa tarde. Entendeu? Ali junto, dando os parabéns. Então, isso é importante. E outra parte importante também é o nosso governo de estado, nossa secretaria apoiando. Tá? Nós temos apoio 100%. Tá? E finalizando, Fernanda, agradecer uma pessoa fantástica. É esse meu jeito de ser que conduziu todo esse trabalho. Aproximação dos peritos. Eu estou saindo para o almoço, quando chegou aqui o perito Edson, mais outro perito, boa tarde, tudo bem? Vocês nós somos peritos, eu também me identifiquei para ele, vamos sair e já volto. E começamos a trocar essas ideias todinha. Tá? Bandeira, é isso aí, a casa é nossa, Bandeira. Entendeu? A casa está à disposição do empresário, do contador, do advogado, a casa é nossa. Os nossos colegas peritos não precisam mais agendar, eles vêm com a ordem judicial, mas de onde ele estiver, ele vai ter acesso. Depois nós estamos trabalhando isso aí com a nossa equipe de TI. Tá? Fantástica, fantástica mesmo. A gente fica emocionado. E agradeço as palavras, Fernando. Agradeço a oportunidade de estar aqui com dois mestres sagrados, isso aí, apesar de estar conhecendo agora o Charles Sabo, entendeu? Mas sei do histórico dele, sei da dedicação dele. Bandeira também, um mestre conhecido, entendeu? Na nossa área ali. Cara, fantástico. Só temos a agradecer. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E até a próxima. Eu que agradeço a todos. E nós apresentamos aqui hoje, através das palavras do presidente Afonso, através da história da Junta Comercial do Rio de Janeiro, 3 grandes profissionais nas suas áreas, mas, acima de tudo, 3 grandes seres humanos, pessoas com brilho nos olhos, com amor no coração para fazer pelas pessoas e com paixão pelo que fazem, como bem disse o professor Bandeira. E quando une a vontade de fazer com essa paixão, com esse brilho nos olhos, maravilhas acontecem e o sistema anda e o país vai para frente, como essas três grandes pessoas têm feito muito pelo país. Eu convido todos a segui-los no Instagram. Nós vamos colocar aqui embaixo desse vídeo todos os endereços da Junta Comercial e de todos os convidados para que vocês possam acompanhar o trabalho dessas grandes personalidades, dessas grandes pessoas, desses grandes seres humanos, porque, como eu sempre digo, a gestão pública ela tem que ter o olhar voltado para o cidadão. E é por isso que eu adoro contar essas histórias de gente que faz pelo Brasil, pelo combate à corrupção, pela melhoria do serviço público, pela informatização, por gerar liberdade geográfica. Hoje, em qualquer lugar do mundo, eu, aqui de Paracatu, com meu celular, eu posso abrir uma empresa lá no Rio de Janeiro em alguns minutos. Isso é liberdade geográfica, isso é futuro que já é presente na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos e obrigada a você que nos assiste. Mais uma vez eu convido para se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e estaremos sempre aqui trazendo o melhor conteúdo para que você se torne um expert da vida.